Aleluia. Tudo bem, meus irmãos? Tá frio aí? Crendo Deus Pai que cidade fria de vocês, né? Tá tenso esse negócio aqui, tô tremendo de frio. Pega a sua Bíblia aí comigo. Vamos lá, abra comigo lá no livro de Mateus. Queridos, você que tem vontade de conhecer mais da Bíblia, quer se aprofundar aí em teologia, estudar o texto sagrado, se prepare que o Seminário Teológico Carisma está chegando. Aleluia! Então, o Seminário Teológico Carisma, primeira semana de agosto, já começam as aulas. Nós vamos abrir as inscrições em junho. Final de junho, vamos abrir as inscrições, né? E com uma promoção. Nós temos a Bolsa Família, né, onde o marido e a esposa estudam, mas somente um pagam. Mas vamos ter outras promoções também. Irmãos, né? Namorado não, né? Noivo também não. Casa crente. Esses noivos, tudo que fica dando desculpa, não. Casa que você consegue a bolsa. Fica a dica. Onde eu estava? Então, carisma, gente. Então, vem fazer, eu formei nesse seminário. Hoje eu e minha esposa, nós somos professores. E os professores do Seminário Teológico Carisma de BH vão vir aqui para dar aula, entendeu? Então, toda semana vai ter um professor aqui. Aliás, de duas em duas semanas, que é um módulo, dura 2 semanas, né? Segunda e terça, as aulas à noite. Então, o módulo vai durar 2 semanas. Então, vão ter professores de BH aqui. E algumas matérias, né, que eu leciono e ela leciona, nós vamos lecionar também. Infelizmente, vocês vão ter que estudar com a gente, mas os de lá de BH vão estar aqui também, dando aula para vocês. Então, faça a sua inscrição, que vai ser maravilhoso. E aí a gente vai ter para divulgação do Carisma a Conferência do Espírito Santo aqui na Lagoinha de Osasco. Então, crente, se você está aí parado, você precisa se envolver, que tem muita coisa boa chegando. Amém? E outra coisa, o Seminário Carisma não é para membro de Lagoinha, não é só para membro de Lagoinha. Qualquer pessoa que seja batizada, né, não é isso? No mínimo 1 ano de convertido, ele pode estudar no Seminário Teológico Carisma, tá? Qualquer denominação. Vamos lá, vira a pessoa do seu lado e fala assim para ele: o mar não vai te afogar. Esse é o tema da ministração nessa noite. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 22. Aleluia. Vou parar de mexer, tá? O pessoal vai tirar foto às vezes e filmar, coitado, o povo fica assim, ó. Lá em BH era a mesma dificuldade, o povo, eles faziam um sinal para eu parar, aí eu fingi fazer uma pose assim pregando, eles tiravam a foto depois, porque eu não consigo parar. Vamos lá, Mateus 14, verso 22 em diante. Todo mundo achou? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Versículo 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus.
Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Deixa aberto sua Bíblia aí. Crente, esse episódio, ele acontece logo após, lá nos versículos anteriores, você vai ver que acontece aquele milagre da multiplicação dos pães, a pesca maravilhosa. E aí, nós vamos ver que quando começamos o versículo 22, ele fala assim, ó, logo em seguida. Então, Jesus termina de multiplicar os pães, alimentar todas aquelas pessoas, e aí logo em seguida a atitude de Jesus foi se retirar para orar. Então, ou seja, ele deveria estar cansado. Se você for estudar, você vai ver que ele já estava vindo de uma série de acontecimentos em que Jesus estava participando. E aí ele pega e se retira para orar e fala assim, ó gente, pegou os discípulos, vai lá para o outro lado, me espera lá que eu vou ficar aqui, que eu vou orar e vou buscar ao Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos ver, eu até pesquisei, ele ficou orando por 7 horas nesse episódio aqui. Ele ficou orando por 7 horas, que ele se retirou, deixou os discípulos irem para lá, e durante 7 horas ele ficou ali orando. E a gente não consegue orar nem 10 minutos, né? Mas calma aí. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jesus nesse texto é a disposição que Jesus tinha para orar. O fato dele estar reunido com as pessoas, multiplicou os pães, alimentou aquelas pessoas todas, isso é algo cansativo, extremamente cansativo. Mas ele dá uma orientação para que eles fossem para o outro lado, e nós vamos entender o porquê que ele mandou o povo, os discípulos, irem para o outro lado. Então ele vai lá, se despede da multidão, cada um vai para o seu canto, manda os discípulos ir para o outro lado, espera aí que eu vou lá, eu vou me retirar para orar. Então, primeiro ensinamento que Jesus nos dá nesse texto, a disposição que ele tinha para orar. Nós precisamos entender de uma vez por todas, crente, que crente sem oração não é crente. Crente sem leitura bíblica não é crente. Você se denomina hoje cristão, se você não ora, se você não lê Bíblia, reveja de fato se você é crente. Porque não tem condições de você e eu nos mantermos na caminhada cristã sem oração e sem palavra. O que nos alimenta, o que nos mantém firmes, de pé na caminhada cristã, não é eu vir ao culto, não é eu participar de alguns movimentos. Estava até conversando com o Cléber essa semana, está falando que movimentos pentecostais ou movimentos de adoração que as pessoas hoje participam, isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida de fato é oração e palavra. Oração e palavra. É isso que de fato muda a vida de alguém. É isso que de fato muda a história de alguém. Quando a gente pega um texto sagrado e começa a ler, estudar aquele texto, cara, quando você entende de fato o que o texto está dizendo, isso é tão maravilhoso. Isso ao mesmo tempo nos confronta, isso ao mesmo tempo nos consola. A palavra de Deus tem esse poder. E ninguém mais tem esse poder, eu não tenho esse poder de te consolar, eu não tenho esse poder de mudar a sua vida. Mas a palavra tem, e a oração também. E o próprio Jesus ele é o quê? Ele é Deus. O próprio Jesus, cansado, após realizar milagre, após atender um monte de gente chata, às vezes, estava operando milagre. Com certeza, chegou gente nele lá para pedir alguma coisa.
O texto vai dizer que ele despediu as multidões, ou seja, era muita gente. Após um dia cansativo, ele se retira e fica lá orando por 7 horas. O tema da ministração nessa noite é: o mar não vai te afogar, mas o mar não vai te afogar se você orar. Você quer de fato que o mar não te afogue? Você quer de fato que as circunstâncias desfavoráveis que você enfrenta na sua caminhada cristã, você quer que isso não te pare? Ore. Primeira coisa que Jesus vai nos ensinar, ele se retira e vai orar. E o fato de Jesus ficar 7 horas orando no secreto, sozinho, nos mostra duas coisas. Primeiro, coitado da câmera, que para Jesus, o fato dele se retirar, primeiro nos mostra que nós não podemos resumir a nossa vida cristã. Lembra que a gente falou disso domingo? A nossa vida cristã, a espiritualidade é culto. Precisamos do secreto. Eu vou até começar uma série de mensagens aos domingos sobre disciplinas espirituais. Vamos falar de disciplinas comunitárias, disciplinas exteriores, disciplinas internas. A gente vai trabalhar sobre a solitude, que é uma das disciplinas espirituais. Nós não podemos resumir nossa espiritualidade nisso daqui. Eu preciso me despedir de você. Você precisa se despedir do seu marido. Você precisa se despedir da sua esposa para ter o seu tempo. Já aconteceu várias vezes, eu saí, a Renata ficar em casa, eu volto, a Renata está com o olho desse tamanho. Eu falei: mulher, o que aconteceu? O que eu fiz? Foi não, meu tempo no secreto com Deus. Nós não podemos resumir a nossa espiritualidade a isso. Você precisa se retirar. Você precisa ter o seu tempo. E outra coisa que eu vejo nesse texto é que Jesus encarava como um privilégio, uma honra, o fato dele estar só ele e Deus. Queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o véu ele foi rasgado. Eu e você temos livre acesso ao Pai no Santo dos Santos. Eu quero que você saiba de uma coisa: nem os anjos entram no Santo dos Santos. E você entra. Os anjos não entram no Santo dos Santos, não adoram como eu e você. Eu e você temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos para adorar e falar com Deus a hora que eu e você quisermos. Só que nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos o secreto, porque o secreto é um lugar que as pessoas não nos veem. O secreto é um lugar onde as pessoas não irão admirar o tipo de oração que eu faço. O secreto, a solitude é um lugar onde as pessoas não vão conseguir ver o quão espiritual eu sou. No secreto é um lugar que as pessoas não conseguirão ver que eu oro muito. E nós não valorizamos isso. E outro ponto: se nós de fato valorizarmos o Espírito Santo, o próprio Deus, que habita dentro de cada um de nós, nós valorizaríamos muito mais essa presença dEle. Às vezes nós entramos nesse lugar de uma maneira, com o coração totalmente indiferente. Às vezes nós levamos as nossas vidas de uma maneira totalmente diferente, como se o próprio Deus não habitasse dentro da gente. Cara, você para para pensar todos os dias que o próprio Deus mora em você? A gente não lembra disso. Cara, se a gente acordar todos os dias pensando nisso, que o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, está comigo, em qualquer lugar que eu estiver, Ele vai estar comigo, nós levaríamos e viveríamos uma espiritualidade totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Cara, se o Espírito Santo mora dentro de mim, eu posso conversar com Ele o tempo inteiro. Eu posso ir no ônibus para o trabalho falando com Ele, pô, me chamando de doido, mas eu estou falando com Ele porque Ele está comigo. Mas a gente é tão religioso que acha que a gente só pode falar com Deus e Deus só vai falar com a gente quando a gente entra nesse lugar aqui. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Ele não mora aqui.
Isso aqui não é a casa dele, você é a casa dele. Isso aqui é a casa da casa. Você é casa, então isso aqui é a sua casa, é a casa da casa. Lembro de uma canção antiga, lembra? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em você. Esse Deus incomparável mora dentro de você. Vamos valorizar isso. O próprio Jesus valorizou isso. 7 horas orando. E vamos pegar aqui esse detalhe de que foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que deu uma direção para os discípulos. Ok? Está claro isso daí? Então vamos lá. Versículo 24. Ele estava lá orando, anoiteceu, ele estava lá sozinho. Aí olha o 24. Enquanto isso, acompanha comigo aí, crente. Enquanto isso, os discípulos estavam ali, enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Outro ponto que eu aprendo aqui nessa história. Deus deu uma direção para os discípulos. Jesus deu uma direção para os discípulos. Deu uma orientação, vá lá e faz isso. Só que nem sempre, aliás, não quer dizer que Jesus te mandou ou nos mandou fazer algo, ou nos direcionou para um caminho, e não, isso não é sinônimo de que essa orientação, essa direção de Deus, isso não é sinônimo que no meio do caminho as coisas sempre vão estar bem. Não significa que quando Deus te manda fazer algo, ou te direciona para algum lugar, que até o momento do direcionamento, até você chegar no destino que Ele te mandou, nem sempre as coisas irão caminhar conforme a gente acha que vai caminhar. A direção de Deus, estar no centro da vontade de Deus, não significa ausência de problema. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de tempestade. Você pode pensar assim, nossa, eu estou cumprindo, eu estou obedecendo o que Deus está mandando eu fazer, só que as coisas só dão errado. Acabamos de ver que o próprio Jesus direciona os discípulos para o outro lado, só que no meio do caminho acontece uma tempestade. Estar com Jesus, estar na direção certa, caminhar com Cristo e estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de problema. Entre a promessa feita e o cumprimento da promessa, virão desilusões, virão choro, virão adversidades e muitas tempestades. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que o mar não vai te afogar. Algo interessante, naquela região, você vai estudar os fatores geográficos, naquela região não tinha tempestades. Não era comum acontecer o que estava acontecendo com os discípulos. Não era para ter chegado uma tempestade daquele tamanho. Só que você sabe qual que era o propósito deles chegarem do outro lado? Você sabe qual que é? Olha os versículos aqui, o 34, passa para frente. Vou te contar o final da história, só para você perceber
Porque olha, tinha um propósito Jesus ter mandado os discípulos irem para o outro lado. Qual que era o propósito? Curar pessoas que estavam lá em Genesareia. Olha aí, 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia da sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que todos fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto e todos que o tocavam eram curados. Algumas versões vão dizer que ele curou todos que estavam ali das cidades vizinhas também. Então, os discípulos, segue o caminho, segue a minha direção, segue o propósito que eu estou te dando. Eles sabiam o que ia acontecer? Os discípulos não sabiam. Jesus sabia. Por quê? Aí no meio do caminho vem uma tempestade, e nós podemos ver que claramente que era uma oposição espiritual para que impedissem aquelas pessoas de chegarem do outro lado para para dar cura para pessoas que estavam precisando do outro lado. Então, isso eu entendo que, no meio da direção de Deus, você pode estar cumprindo tudo aquilo que Deus mandou você cumprir, está fazendo tudo aquilo que Deus mandou você fazer, vai vir oposição espiritual sim, porque no final vai vir um milagre, no final desse processo vai vir a transformação, porque no final pessoas serão curadas, porque no final pessoas serão transformadas, porque no final a realidade das pessoas serão mudadas por causa do propósito que Deus deu para você. Preciso de água. Todos foram curados. Querido, você pode estar fazendo tudo certo na sua vida. Poxa, pastor, eu estou no meu melhor momento espiritual. Eu estou me envolvendo tanto na igreja, as coisas estavam indo tão bem, do nada vem uma tempestade para acabar comigo. Querida, é desse jeito. É desse jeito. Oposições espirituais vão passar pelo seu caminho, tempestades, e tempestades que em lugares que não é para ter tempestades. O problema que às vezes você está passando é um problema que você, nunca imaginei passar por esse tipo de coisa, porque não era para eu passar por esse tipo de coisa, porque o ambiente, a pessoa, não era para acontecer isso. Mas do nada, algo que não cabe aqui, essa tempestade não cabe dentro desse lugar, não cabia dentro desse lugar. Por que então que aconteceu? Porque, gente, vocês estão me conhecendo aqui aos poucos, estão vendo que eu sou um cara, eu sou mais um pouco tradicional, né? Às vezes eu tenho umas recaídas pentecostais, enfim. Mas para algumas coisas eu sou muito cético. Por quê? Porque tem crente que tudo atribui ao demônio. Porque é muito mais fácil eu virar e falar que é o demônio que fez. E é muito mais fácil falar que é o demônio do que virar e falar assim, não, isso aqui sou eu. Eu sou o pecador, eu sou isso, eu tenho um problema com isso. E aí a pessoa não colocar o problema nela, ela atribui a Satanás. Mas eu não ignoro o fato de que Satanás, ele está querendo nos derrubar o tempo inteiro. Com certeza, Satanás quer nos tirar do propósito e vai usar pessoas ou até mesmo você para fazer a sua natureza pecaminosa, para não conseguir chegar até o outro lado, aonde haverá cura e transformação. Só que aqui é muito nítido uma oposição espiritual. De fato, as coisas que não eram para acontecer, passam a acontecer só para nos tirar do propósito. Coisas que talvez você imagine assim, nossa cara, há 20 anos atrás aconteceu isso, agora de novo. Não era para acontecer. Tipo assim, é a mesma coisa aqui, ó, isso aqui é artificial, né? Não, imagina se não é, os irmãos defensores da natureza iam me matar. Onde eu estava? A flor, Imagina isso aqui,
Cara, quarta-feira, o dia inteiro atendendo na minha cabeça. Isso aqui é artificial. É a mesma coisa assim, do nada nascer uma flor aqui, ó. Tem como? Não, não tem como. É uma coisa, o problema é que às vezes surge do nada. Está tudo indo tão bem, tudo caminhando tão bem. Como que Satanás aparece aqui, ó? Uma flor, né, Satanás em forma de uma flor. Entende? Está entendendo o que eu estou falando? Não era para ter tempestade. Era para tudo estar acontecendo tudo maravilhosamente bem. Você está orando, você está jejuando, você está lendo Bíblia, você está envolvido, tudo está, sabe, tudo está maravilhoso e do nada vem Satanás. Ou você mesmo, e vem uma tempestade. Porque você sabe que tempestade vem do nada. Hoje você está aqui rindo, é que nem a morte. A gente não sabe quando vai chegar. E do nada, num lugar totalmente improvável, surge uma tempestade. Jesus sabia o que ia acontecer? Sabia, não é isso? Porque um dos atributos dele é a onisciência, atributos incomunicáveis, que eu e você não temos, só ele tem. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então, olha que doido, eu analisando os detalhes do texto. Jesus sabia o que ele ia ter que sair do secreto e ir lá salvar os discípulos, ok? O que ele faz antes para enfrentar uma tempestade? Ele ora. Ele fica 7 horas orando. Ele sabia que ele ia ter que sair dali para poder livrar aqueles caras medrosos naquele barco lá. E o que ele faz antes? Ele ora. Aí eu escrevi algo aqui, ó. A minha e a sua capacidade de reagir aos problemas que aparecem na nossa vida, ela é proporcional à nossa comunhão com Deus. Ele orou muito, enfrentou uma tempestade. A minha e a sua capacidade de reagirmos a circunstâncias desfavoráveis será proporcional à nossa comunhão com Ele. Do nada, a sua vida pode ter mudado. Mas se você estiver alicerçado em Cristo, se você estiver buscando e assim com Ele, você vai conseguir andar sobre as águas e o mar, a tempestade não vai te afogar. Você pode dizer amém por isso? Vamos seguir. Quanto mais comunhão, mais nós desprezamos a força dos problemas. Quanto mais comunhão, mais temos consciência de que não há impossíveis para Deus. Quanto mais comunhão, mais nós temos a consciência de que do que a graça pode fazer por nós. Quanto mais comunhão com Deus, quanto mais oração, mais nós conseguiremos enfrentar as tempestades da vida. E foi isso que Jesus fez. 25. Então, e quando os discípulos, 24, quando os discípulos estavam distantes, lutavam contra as ondas, a tempestade, versículo 25, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando por sobre as águas, tranquilamente. Eu acabei de sair do meu secreto com o Pai, pode vir o que for, que eu vou conseguir tranquilamente caminhar por sobre a tempestade. E é isso que o texto está dizendo, uai. Aqui, ó. Ele sai de lá, por volta das 3 da madrugada, fortalecido com a armadura de Deus, fortalecido com todo equipamento de mergulho, com oxigênio pronto, tudo certo para poder enfrentar essa tempestade. Ele anda e vai andando, Jesus foi até eles caminhando, não foi correndo não, desesperado para poder tirar os caras de lá não, caminhando até os caras. Versículo 26, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram, é um fantasma. Gritaram cheio de medo. Sabe uma coisa que eu vejo aqui? É que nós não temos a consciência
E às vezes nos falta fé, porque achamos que Deus não pode mudar as circunstâncias da nossa vida. A gente acha que esse Deus, não, isso aqui, o meu problema, a minha realidade, não. Ele não pode. Só que acabamos de ver que ele vai em direção aos discípulos. Os discípulos ficam espantados, cheios de medo, porque Jesus estava indo até eles para livrá-los daquela tempestade. Você acredita de fato que se Jesus hoje chegar aqui e mudar assim, no estalar de dedo a sua realidade, você vai de fato atribuir isso a ele, ou você vai achar que foi força do acaso, ou porque as coisas tinham que mudar de qualquer forma? Porque no tempo de tempestade, falta fé às vezes. A gente fica tão descrente que acha que as coisas vão mudar do nada, ou são obra do acaso. E esquecemos que somos o povo da fé, e que tudo que acontece comigo, com você, nada que acontece comigo, com você, é obra do acaso. É Jesus vindo até nós e mudando a nossa realidade. É Jesus vindo até nós e pegando a tempestade, transformando em aprendizado. É Jesus vindo até nós e transformando maldição em bênção. Porque o Deus que você serve é um Deus que transforma maldição em bênção. Só Ele faz isso. Tudo vai mal. A tempestade vem. Não conseguimos mais andar, o vento está muito forte, não dá mais para avançar, não tem o que fazer, bate o desespero. Mas eu quero te dizer algo, nada pode, nada pode impedir o avanço de Deus de ir até você para te salvar. Nada impede Deus de ir até você para te livrar do seu problema. E foi isso que aconteceu. Ele foi caminhando, todos eles desesperados, acham que é um fantasma, falta fé, falta confiança, e aí Jesus pega e vira para eles no versículo 27. Eles ficam com medo, achando que é um fantasma. Olha o 27 aí. E imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Eu estou aqui para te dizer hoje, nessa noite, não tenha medo. Não sei o tipo de problema que você está enfrentando, não sei o tipo de dificuldade que você está enfrentando, mas nós vamos ver diversos textos nas Sagradas Escrituras, dizendo para cada um de nós: não temas, não temas, tenha coragem, eu é que posso mudar a realidade da sua família, tenha coragem, eu curo todas as doenças, tenha coragem, não tenha medo, sou eu consigo andar sobre as águas e te faço andar altaneiramente em lugares altos. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz para você, crente. Tenha coragem para enfrentar a tempestade, tenha coragem para enfrentar o problema, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o que sou, lembra disso, igreja? Eu sou o que sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Eu sou a videira, eu sou. E mais uma vez nesse texto ele diz: eu sou. Não tenham medo, tenham coragem. Versículo 28, Pedro grita para ele: se é realmente o Senhor, ordene para que eu vá caminhando sobre as águas. Pedro aqui nos inspira no momento de tempestade. Você pensa bem. Então tá, é o Senhor mesmo? Então me faça andar até você. Me faça chegar até você.
Aí eu pego e te falo assim, meu irmão, andar sobre as águas é algo possível, vamos falar sem ser sempre o mundo espiritual, né? Vamos fazer racionalmente. É possível alguém andar sobre as águas? Não. Pedro sabia disso? Sabia. Não é possível. Hoje eu e você sabemos que é possível por causa da Bíblia. A Bíblia é a verdade. Aconteceu isso. Não foi isso? Pedro, nesse diálogo com Jesus, ele ignorou totalmente aquilo que para ele era concreto e era certeza. É certo que não dá para um ser humano andar sobre as águas. Mas aqui nós estamos lidando com Deus. Aqui nós estamos lidando com Jesus. Ele ignora totalmente as leis da física, o que é natural, o que é óbvio. É óbvio que não dá para andar sobre as águas. Mas eu estou falando de Jesus que ignora totalmente todas as leis da gravidade, da física, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí Pedro nos inspira nisso. É óbvio que não dá para andar sobre as águas, mas eu estou relacionando com o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso. Então é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. Ele está olhando para Jesus, ele não está baseando essa frase ou essa conversa por experiências anteriores. Não, porque ele não tinha tido experiência parecida com essa. Ele não está baseando essa conversa por conhecimento que ele tinha. Porque o conhecimento que ele tinha é que não era possível. Então nessa noite o Senhor nos convida a abrirmos mão de toda e qualquer experiência que nós já tivemos com Ele, abrirmos mão de todo e qualquer tipo de conhecimento adquirido, seja em estudo e qualquer outra coisa, para de fato mergulharmos num relacionamento íntimo e sincero e de extrema confiança com Ele, porque somente assim, abrindo mão de todo o conhecimento que eu tenho, de toda a realidade do que eu tenho, eu vou viver um relacionamento sobrenatural com o Pai. Às vezes você está aqui baseando a sua espiritualidade por experiências que você teve no passado. Que antigamente eu fazia, acontecia, e hoje a minha vida está esse caos que está. Às vezes você olha, você tem muito conhecimento, você é uma pessoa estudada e fala, não, é óbvio que isso aqui não pode ser mudado. Eu sou psicólogo, eu sei que fulano, eu sei que a minha esposa não vai mudar nunca. Eu sei que o meu marido não vai mudar nunca. É isso mesmo? O Deus que você serve, o Deus que você veio aqui nessa noite adorar, é o Deus que muda em qualquer circunstância e Ele revoluciona e vai contra, muda toda a psicologia que existe, toda a física que existe, só para te levar para o propósito que Ele estabeleceu para você. A física foi deixada de lado, a lei da gravidade foi deixada de lado, e enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Só que aconteceu algo. Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o quê, gente? Para a circunstância. Jesus pega no versículo 29, fala assim, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. No versículo 30, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quando eu tiro os olhos de Jesus e coloco no problema que você acha que é surreal, que não dá para resolver, você vai afogar.
Quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias, por aquilo que falta, ou para aquilo que está descontrolado na sua vida, na sua história, você vai afogar. Não tem outro destino. Se você ficar focando o tempo inteiro no problema, você vai viver uma vida de constante problema. Você não vai andar sobre as águas. Sabe aquela pessoa que você encontra que você está bem, meu irmão? Não. Até aqueles crentes que competem, qual passa mais luta que o outro, né? Já viu? Ô, meu irmão. Perdi minha mão no acidente. Ó, meu irmão, eu perdi minha mão, meu pé. Perdi a perna toda. Estou sem minha cabeça já, perdi. Aquela competição. Foca em Jesus. Enquanto você ficar focado naquilo que está acontecendo, nas tempestades, nas circunstâncias, você vai afundar mais. Você vai afundar mais. Cada dia você vai afundando um pouquinho. E quando você vai ver, você já não tem mais ar para respirar. Você está envolto em meio aos problemas e o mar vai te afogando. E você vai se debatendo, a água vai entrando por dentro dos seus pulmões, por dentro do seu corpo. E acabou. Porque você está focando no problema e nas circunstâncias. Mas, olha que doido. Mesmo faltando fé, mesmo faltando confiança, porque Deus te conhece, Deus me conhece, e sabe quão incrédulos nós somos. A gente bate no peito para dizer que é crente há 50 anos, mas vem uma tempestade dessa, curte um pouquinho andar sobre as águas, mas logo já foca na tempestade do problema e começa a afundar. E sabendo quão incrédulo eu e você nós somos, olha que o versículo posterior diz aqui, crente. Ô Jesus. Ele gritou, salva-me. Olha o que o 31 começa dizendo, no original, vai dizer exatamente assim. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Foquei em Jesus, estou andando bem. Foquei na tempestade, começo a me afundar. Mas quando eu peço socorro, Senhor, me salva. O texto está dizendo, imediatamente ele estendeu a mão e trouxe Pedro de volta à tona. Imediatamente. Está gritando socorro para ele ou está gritando socorro para pessoas que talvez pode resolver seu problema? Foi um grito desesperador, eu imagino eu. Senhor, me salva! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou, Pedro? Aí eu fico imaginando, eu não vou acrescentar nada, porque não pode, ai daquele que acrescenta algo. Mas eu fico pensando, por que eu duvidei? Eu poderia ter experimentado um pouquinho mais dessa experiência de andar sobre as águas. Por que eu duvidei? Eu poderia ter experimentado um pouco mais da paz que excede todo entendimento em tempos de tribulação. Eu poderia ter experimentado um pouquinho mais se eu tivesse um pouco mais de fé. Mas o texto está dizendo que imediatamente ele foi lá, ao alcance na mão de Pedro, e o trouxe de volta para que ele não se afogasse mesmo com pouca fé. Você acha que você não tem fé suficiente? Grita socorro que ele vai te responder. Só gritar socorro. E o texto vai finalizar. No versículo 31, Jesus repreende Pedro. No versículo 32, Jesus olha que eles estão sem fé e realiza o milagre. Quando entraram no barco, o vento parou.
Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus, ele pode até te reprovar por você não ter fé suficiente. Ele pode até te chamar de homem ou de mulher de pequena fé. Ele pode até fazer isso com você como fez com Pedro. Mas ele não te reprova por isso. Porque você é ser humano. Você não é o super crente que vai ter aquela fé nas alturas o tempo inteiro. Não. Ele pode te chamar a sua atenção e te chamar de homem ou de mulher de pequena fé. Mas ele não vai te reprovar por isso. Ele vai continuar te abençoando e vai sim realizar o milagre, porque o Deus que nos mandou chegar do outro lado, vai nos fazer chegar do outro lado em total segurança, porque Ele não é homem para mentir, Ele não mente, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Ele não vai deixar de operar o milagre. Esses caras não tiveram fé. Esses caras duvidaram. Quando ele entra dentro do barco, a tempestade acaba. Eles reconhecem que Jesus é Deus. Queridos, eu fico pensando, aqueles caras poderiam ter largado aquele barco e ter ido andando e curtindo a tempestade até o outro lado. Poderiam. Mas às vezes assim, Jesus vai lá e acalma. Você não tem fé para você curtir tudo? Não tem problema. Eu vou te livrar mesmo assim. Não tem problema, eu vou mudar a circunstância mesmo assim. Jesus nos convida nessa noite a crermos, mesmo duvidando, às vezes. Sabe por quê? Ah, Ruth, o que é isso? Eu não posso ter dúvida. Ah, crente, você vai dizer que você não tem dúvida enquanto você está tendo fé? Em alguns momentos não tem? Vamos ser hipócritas e dizer que, não. Mas ter fé é trazer à existência aquilo que não existe. Um pouquinho de fé que você tiver já é suficiente para mover montanhas. Já é suficiente para mudar a realidade. Sabe por quê? Porque a fé não vem de você, a fé vem dele. Tudo vem dele. Você acha que eu vou trabalhando, a fé vem dele, quer fé, pede. Tudo vem dele, igreja, não tem para onde você fugir, tudo vem dele. Quer ter fé para poder passar pelo que você está passando? 7 horas de oração aqui, ó. Quer ter fé para passar? Tudo vem dele. Então você, eu vou crer, Ruth, se é possível crer até o final, sem duvidar nem um pouquinho. Cara, não sei, acho que não. Sabe por quê? Porque você é humano. Você vai falar comigo que nós somos hipócritas se virar e falar assim, eu confio 100% que isso aqui vai mudar. Cara, não. Mas é nessa fraqueza do seu ser que ele vai manifestar o poder dele. Aí você vai se render diante dele e falar, Senhor, olha, eu confio no Senhor, mas eu estou com uma dificuldade, é jogar isso diante dele, que ele vai transformar a situação, e no final a sua fala vai ser a mesma fala que aqueles caras, realmente o Senhor é o Filho de Deus. Ter fé é trazer à existência aquilo que não existe. Vamos trazer à existência aquilo que não existe? Porque as pessoas às vezes ficam duvidando e param de buscar. Eu não tenho fé 100%, estou duvidando, então eu vou. Não. É aí que você tem que buscar mais. É aí que você tem que orar mais. É ser sincero. É tirar aquela falsa espiritualidade da nossa boca e encher a boca para falar aquele crentez bonito em oração, mas é ter coragem de virar para ele e falar, Senhor, eu estou sem fé. Senhor, eu sei que Tu és Deus, mas para esse problema não sei para onde correr. E é justamente isso que Ele quer ouvir de você. É justamente isso que Ele quer ouvir de você, da sua boca. Ele não quer palavra bonita, dizer que você confia da boca para fora, não. Ele quer sinceridade, porque é quando nós estamos fracos que Ele nos faz fortes.
É quando nós estamos desesperados que Ele vem e nos traz à tona para respirarmos. É nesse momento de fraqueza que o poder do Senhor é aperfeiçoado em nós. E aí vem mais fé, vem alegria, vem confiança, mas precisa haver sinceridade. E vamos parar de mascarar e colocar que nós somos super crentes, nós não somos. Nós não somos e vamos virar: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso ter fé para poder passar por esse problema. Senhor, me ajuda porque eu não sei para onde. Senhor, o que fazer, para onde ir, se só Tu tens as palavras de vida eterna. É isso. E aí Ele te fará andar em lugares altos e você conseguirá andar sobre as águas e o mar não vai te afogar. Vamos ficar de pé?